Mari, gratidão pela presença de vocês, pela escolha. Nós estamos iniciando, né? Na verdade, inaugurando o mês de Setembro Amarelo com essa live. Nós vamos promover aí 4 lives ao longo do mês pelo Hub Perfeita e a Mãe. E a nossa está sendo a primeira. Sim, São abrindo, todas né? convidadas já para acompanhar a programação até o final do mês, que as lives são apenas uma das frentes, né? Que a gente escolheu preparar aí para esse mês. Bora começar com o nosso tema, né, Deise? Sim! O tema que nós escolhemos, né, para abrir esse mês, desafio versus possibilidades. Quando a gente fala desafio versus possibilidades, até isso veio à tona, porque nos nossos perfis pessoais a gente fez uma postagem de algo que em um determinado momento da nossa época a gente encarou como desafio. E no decorrer da nossa caminhada, com as ferramentas que a gente acessa hoje, com as possibilidades que a gente acessa hoje, a gente percebeu aí uma chavinha, né, que é possível virar. E essa seria a nossa contribuição hoje, falar desses dois temas, desafio versus possibilidades, e como é a nossa percepção com a definição das palavras que isso traz, né, que vem à tona. E aí a gente poderia abrir, né, Ellen, o que quando a gente se alinhou para a criação do Hub, né, nós duas somos as criadoras, foi alinhada ao que na época a gente considerou desafio. Então, até ia abrir aqui aproximou, na verdade, né? Naquela época, muito o nosso contexto, que naquela época era um desafio, que é contexto familiar, né? Mãe, rotina de casa, rotina com filho, marido, enfim. E aí, quantas barreiras isso trazia à tona quando a gente começou a trabalhar com as ferramentas do Axis e perceber as possibilidades que a gente tinha de levar essa ferramenta adiante. Então, naquele momento inicial, todo esse contexto a gente encarava como um desafio e foi o nosso ponto de conexão, na verdade, né? Porque os desafios eram muito parecidos. Mas, na verdade, como transformar esses desafios em possibilidades, a gente percebeu que sozinha era muito mais complicado. Então, e hoje, na verdade, conseguiu fazer tudo isso juntas, né? O que nos conectou foram os desafios naquele momento, mas foi até além, né, a conexão aí. E aí, se a gente pegar o que nós, naquela época, olhávamos... Quando falo naquela época, gente, é coisa de 1 ano atrás. Nós nos conhecemos há pouco tempo. Considerando, né? Considerando, mas assim, a história do Hub aconteceu pouco antes dos... Então, mas 4 meses a gente tirou ele, né? A criança, sim. Ele tomou vida... Ele nasceu, ele tem 4 meses nascido. Né? Nós gestamos ele. E o gestar até era um desafio, né? Que a gente considerava também. Então, eu acho que antes da gente abrir o que seriam os desafios para a gente, naquela época, a gente gostaria de ouvir de vocês, fiquem à vontade, se for ir para esse espaço de desafio, qual seria o desafio de vocês hoje? O que vocês reconhecem quando fala de desafio? O que seria um desafio real hoje, no momento presente? Como vocês querem compartilhar, a gente pode ajudar com os nossos. Vou começar, então. Bora lá, Fala, Mari. Acho que a grande questão para mim é entrar no ponto de não me importar ou deixar que as coisas... Por exemplo, que as pessoas não tenham empatia. Talvez nesse momento é um ponto que pega para mim, de simplesmente deixar de lado que as pessoas não se importem em pensar no, talvez, tipo assim, num bem-estar de um próximo, tipo, simplesmente, desculpa a palavra, mas tocar um foda-se, pra mim isso é muito difícil, tipo, não absorver isso. Às vezes a minha mãe fala, ai, não pega pra você e tal. Isso pra mim é um desafio muito grande, tipo, de não conseguir deixar de lado. Tenho tentado todos os dias trabalhar, mas é um processo muito difícil.
Quando você fala isso, Maria, no sentido da situação atual, por exemplo, falar pandemia, você não consegue... É que assim, a pandemia, ela ressaltou muito isso, tipo, da falta de empatia das pessoas. Acho que depois que eu e a Ellen voltamos dos Estados Unidos, se tornou um pouco pior. Que aí eu voltei, assim, justiceira das causas. Total. Vamos fazer o bem e tal. Então, assim, depois disso, para mim se tornou muito difícil não perceber o resto, sabe? Não me, tipo, deixar de lado e não me importar que, por exemplo, alguém passa fome, que as pessoas simplesmente esquecem que a gente não é sozinho no mundo, tipo isso, sabe? E com a pandemia, isso se tornou muito, tipo, presente em perceber que as pessoas simplesmente não ligam. Então, assim, é muito difícil eu simplesmente deixar de lado. Tipo, hoje eu fui estacionar o carro no shopping, a mulher, tipo, ela viu que eu tava indo estacionar, ela ocupou 2 vagas com o carro. Tipo, tava vazio. Mas aí eu parei o carro atrás dela e falei assim, moça, você tá ocupando 2 vagas, tipo, eu simplesmente podia sair dali e ficar quieta. Mas assim, eu não consigo. Aí eu falei pra ela, não, meu, tipo, ok, deixa seu carro, pode deixar aí, eu vou estacionar em outra vaga. E sair, tipo, mas assim, putz, meu, você viu que eu ia estacionar aí, você vai lá estacionar o carro totalmente errado só pra não estacionar? Entendi, Mari. É tipo um desafio. Eu sei que é um desafio, às vezes pode parecer bobo pros outros, mas é difícil Não, porque mas é que acabou absorvendo a energia, sabe? Você sim, fala assim, sim. nossa, se torna pesado. É uma coisa... Mas é bem interessante esse seu desafio, porque normalmente quando a gente vem para esse espaço desse desafio, a gente pensa só, assim, pelo menos para mim, para Ellen, foi muito o nosso mundo ali, no coletivo, não no coletivo. Nosso Você universo. trouxe um desafio que vai além, né? Você tem isso como um desafio, mas seu desafio tem um olhar para o próximo. Então, vamos Na verdade, estudar é as como olhar possibilidades. para as escolhas do outro sem que isso traga à tona algo em você, te tire do seu prumo, entende? Tem uma coisa, Mari, que a gente fala bastante, que tudo que a gente alinha, tudo que a gente reage ou resiste, a gente cria mais daquilo na nossa vida. Então, sempre que você tiver em uma situação que você percebe que você vai naquele ímpeto de reação, sabe? Tenta não fazer isso. Tenta não, né? Escolha não fazer isso. Sim. Porque a Perceba escolha do o que vai outro, contribuir mais. Isso, sempre pergunta antes. Vai ser contribuição se eu atuar aqui agora? Né? Se eu for chamar a atenção da mulher que está ocupando 2 vagas? Verdade que não tinha mais vaga para você? Não, é isso que eu tô falando. Então, a hora que eu falei, eu percebi que, tipo assim, talvez não fosse o meu momento de falar. Eu falei pra ela, não, moça, pode deixar o carro aí, eu vou estacionar em outra vaga. Tipo, não foi, mas foi um negócio que me incomoda. E, tipo assim, às vezes a gente absorve as coisas num momento, por exemplo, aquela pessoa não tá ligando. E você vai ligar. Realmente, tipo, parar pra pensar, hoje, eu tenho parado pra pensar, tipo, em alguns momentos de falar assim, se a pessoa não se importa, tipo, o problema é único e exclusivo dela e ela que entenda depois lá na frente com os problemas dela. Entendi. Mas é um caminho de não ligar. De ser uma coisa de, tipo assim, só deixar de lado. Tipo, então eu tenho que trabalhar todos os dias, mas é um desafio muito grande que me afeta em, acho que todos os quesitos, né? Trabalho, pessoal. Entendi. É que aí entra num ponto que assim, ou você está reagindo ou você está alinhando. Mesmo que você fale, não vou ligar, você fica com aquilo, processando o porquê a pessoa não fez ou fez aquilo. E aí, mais adiante, a gente pode abrir um pouco com a questão das possibilidades, que esse é o joguinho que a gente vai fazer aqui. Então, coloque esse seu desafio no papel. Renata... Deixa eu ver, Mari, quando você estiver escrevendo, qual que é o real sentido da palavra desafio para você? Sim. Só percebe, só. O que significa desafio para Mariana? Ok. Tá? Renata, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Agora sim. Ah, tá. Eu estava chegando em casa quando começou a live, mas eu entrei mesmo assim. Gratidão, perfeito. querida. Gratidão. Quanto tempo, né? Pois é, essa pandemia enorme, né? Não para nunca mais.
Não, mas esse mês vamos estar aí nos encontrando, né? Sim. Então, desafio, né? O meu maior desafio dessa pandemia está sendo na questão da educação infantil, né? Que eu tenho um filho de 4 anos e ele fica na televisão das 7 da manhã às 9 da noite. E a escola manda, né? A escola manda desde março, né? As atividades diárias. Ele teria que estar aprendendo as consoantes, as vogais. E eu não consigo colocar ele para fazer. Ele faz um escândalo. E assim, eu me sinto muito frustrada, porque eu não sei se outras mães também não estão conseguindo. Eu até mandei no grupo da escola que eu gostaria que ele repetisse esse ano de pré-1, que ele fizesse mais uma vez, porque ele é de julho, e antes ele fazer agora de novo, do que depois na primeira série ele não acompanhar, porque ele não tá fazendo, ele tá assistindo desenho. Sim. E é muito frustrante, é realmente frustrante, porque eu vejo algumas mães, eu não sei se fazem para provocar ou o quê, falando assim, não, essas aulas online estão sendo ótimas. Não é por aí. A gente sabe que há uma dificuldade, que a própria coordenadora da escolinha dele, na primeira semana de março, na primeira semana que fechou a escola em março, postou um vídeo para nós mães explicando que nunca antes na história houve educação infantil, ensino à distância para infantil. O ensino à distância é muito avançado para graduação, pós-graduação, né? Existem N pós-graduações aí, mestrado, doutorado com aulas online. Agora, para a educação infantil na idade de 4 anos, isso é fora da casinha. Eles têm que ter outras crianças fazendo junto para querer fazer. E uma professora em cima, né? A professora em cima da atividade, incentivando. E aqui eu tentei, no começo eu colocava o uniforme nele, sentava ele na mesinha e tentava fazer com que ele fizesse as atividades. Até alguns dias ele fez no começo. Depois ele simplesmente não quis mais participar. A escola, uma vez a cada 15 dias, faz uma live de Zoom também com as professoras dele e os coleguinhas. Ele não se interessa, não lembra mais dos amigos. Eu mostro foto. Quem que é essa coleguinha? Ele, eu não sei. É muito tempo. São 5 meses. Sim. É muito desafiador, sinceramente. Então, para você hoje, o desafio, assim, como você colocaria isso no papel? Se você tiver que anotar aí agora, seria a educação do seu filho, o desafio real? Eu colocaria a educação infantil, né? A educação do meu filho de 4 anos, à distância, né? A educação à distância. Sim. Eu acho que é isso. Sim. Ok. Thaís, você gostaria de compartilhar com a gente? Então, meu desafio está sendo trabalhar em casa, ter a empregada todo dia, com as 3 crianças. Uau! Uau! Punk. O mais velho vai fazer 12 no ano e a aula online tá o caos, porque ele não assiste, morre de preguiça de fazer os exercícios. Sim. E aí tem um de 4,5 que agora tá assistindo tudo que é vídeo do YouTube sobre slime e o caramba 4 e quer fazer massinha, slime, glitter, brincar com cola, desenhar. Enfim. Tem uma de quase 2 anos que é grudada em mim o tempo todo. Uau! Uau, Thaís! Entendeu? Então, assim, o home office tá bom, mas não tá. Então, assim, você falou home office tá bom, mas não tá. Então, assim, o que você colocaria como desafio? O home office? No papel. Ou a questão da aula online? Enfim, aula online eu já entreguei pro pai, falei, olha, se vira, o filho é teu, entendeu? Não deu certo, porque já perdeu prova, já deixou de fazer coisa, mas aí a gente conversou de novo, falei, o filho é seu, se vira. Seja cabra homem, resolve isso com seu menino. Agora tá no pé do Léo. Perfeito, perfeito. Mas assim, o desafio está sendo conciliar
conciliar o trabalho no home office com arrumar a casa, com cuidar das crianças e ainda fazer as minhas impressões de material de barras. Thaís, gratidão a você. Você foi a inspiração para a gente indicar uma pessoa de São Paulo para fazer os pacotes de materiais de Axis também, em São Paulo, o Eudo, que inclusive fez a impressão dos materiais global. Do seu post que você mandou nos grupos, né, com os pacotes dos materiais das classes de Axis, a Deise entrou em contato com esse fornecedor que era um parceiro dela, meu. E ele, tipo, imprime postila para São Paulo inteiro agora. Então, aquela arte do grupo era dela. Era dela, era. Tem um ano. Tem um ano, exatamente. Um ano, exato. E eu peguei aquela arte, eu só mandei pro meu fornecedor e falei, como seria você desenvolver isso pra gente aqui de São Paulo? Ele falou, claro. E hoje ele atende. E na hora ele fez, hoje ele atende todo mundo. Mas a gente te indica, então, pro pessoal de Brasília. Sim, com certeza. Eu estou atendendo praticamente todo mundo aqui. Eu imagino. Que legal. Que legal. Gratidão, então, por essa... E prazer em conhecer, né? Prazer, né? Facilitou essa maravilha aqui pra gente. Vamos te conectar com o Eudo. Com certeza ele vai ser muito grato a você também. Exato, exato. Já que vocês trouxeram os desafios de vocês, a gente vai trazer o nosso, né, Ellen? Porque quando a gente... É muito dinâmico, quando a gente escolhe usar as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, tudo é muito dinâmico. Então hoje, quando eu olho para os desafios que a gente considerou desafio lá atrás, já não é mais desafio, eles já viraram possibilidades. A gente já fala, nossa, como assim isso era um desafio? Como a gente colocou que isso era um desafio? Hoje a gente percebe que aquilo são possibilidades. Então, os desafios que vocês colocaram aqui, em algum momento a gente se conectou. Eu tive questões com aula online, com trabalhar em casa, com não ter empregada, acho que a Ellen também. Sim. Então, isso estaria nas minhas listas de desafio algum tempo atrás. Hoje, o nosso desafio é administrar o tempo nos nossos eventos. Então, hoje aqui, a gente tem um desafio. Lidar com essa questão do tempo, né? Que a gente é apaixonada, pelo que a gente se descobriu apaixonada, né? Pelo que a gente faz. Sim. E falar disso Então, a gente já chegou da workshop que foram o quê? 4 horas? 4 horas. E a gente não se deu conta. Em compensação, nas classes presenciais, é cravadinho o relógio, né? Sim, é muito interessante. Hoje em dia né? Então, hoje o nosso desafio aqui é essa questão do tempo. Porque a questão família, aula, a gente já conseguiu transformar tudo isso em possibilidades. E o que vem à tona para a gente, quando a gente trouxe esse tema, os desafios são diários e eles mudam de acordo com a situação, de acordo com... Porque assim, a questão que a gente está tendo de desafio hoje, antes da pandemia, a gente não tinha. Mas e os outros? Como seria a gente olhar, né, para todos esses desafios e o quanto esses desafios aparecem porque a gente encara eles como desafio. Nós determinamos que ele é um desafio. E hoje em dia, na verdade, a gente foi gentil de falar desafio versus possibilidades, porque geralmente a gente chamaria de problema, né? Então, essa também é mais uma dica, né? Sempre que vocês usarem a palavra problema, transforma essa palavra em desafio. Sempre que vocês que vier à tona a palavra difícil, a palavra difícil, usem desafiador ao invés de difícil. Isso tende a tornar mais leve essa situação, né? Que vem à tona. E aí, eu acho que para nós, o desafio que a gente tinha antes, então já não existe mais, a gente conseguiu transpor isso em possibilidades. Mas qual é a chave, né? Porque assim, ok, vocês transformaram, isso não é mais uma preocupação, mas e aí, né? Qual que é a mágica? Tem mágica. E a gente conversando até sobre essa live, né, para trazer esse tema à tona ontem, a gente falou, tem uma coisa que fica entre o desafio e a possibilidade. Porque a possibilidade, ela já está disponível para todo mundo também. O que vocês trouxeram de desafio, com certeza tem algo
que pode ser acessado para tornar esse desafio mais leve ou, de repente, para transformar ele em possibilidade, sim. E o único fator que separa essas duas pontas é uma só, é a escolha. Escolha. Então, aí é trazer, né, para o universo de cada uma de vocês, como vocês trouxeram, a Thaís e a Renata ainda trouxeram questões parecidas, mas a Mari trouxe uma questão mais diferente. Mas, assim, é trazer para o universo de vocês, como assim, né, escolher que isso se torne uma possibilidade. Fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Olhando para isso. E, assim, percebam o peso da palavra, desafio e possibilidade. Quando fala, se fosse para propor aqui o exercício inverso, o que é possibilidade? Se vocês tivessem que colocar uma possibilidade real no papel, qual seria a possibilidade que vocês têm hoje? O que é possibilidade? Em relação a esse desafio que vocês trouxeram, vocês conseguem pensar em uma possibilidade? Em uma possibilidade? Em relação à educação online, qual é a possibilidade que tanto a Thaís como a Renata têm para tornar isso, para deixar de ser desafio e se tornar uma possibilidade? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Acessar? Eu acho bem difícil, mas uma possibilidade seria uma mudança na rotina, de repente trazer ele de volta para essa rotina, colocar mais criatividade nos exercícios, porque o que eles propõem é uma coisa com uma estética muito alta, né? Você desenhar as letras M, N, P, assim, eu percebo que ele não está preparado, ele fica brincando com os lápis como se fossem espadas. Né? Então, Renata, uma possibilidade mas isso que de ser alguma coisa trazendo, mais criativa, talvez. É uma possibilidade que você está enxergando, mas a mudança aí é do outro, não é sua, percebe? A mudança seria a escola adequar para um sistema menos rigoroso, mais atrativo. Talvez alguma coisa mais atrativa. A você oferecer isso para ele. Não da forma como vem no vídeo que a escola manda, porque daquela forma eu não consigo. Já passaram 5 meses e eu não consegui. Sim. Então eu teria que ter uma nova possibilidade, né? De trazer isso de uma forma. Hoje mesmo ele pediu cola colorida. Fazia 5 meses que ele não. Era só desenho 24 horas por dia. Aí ele brincou no caderno ali que eu desliguei a televisão e fiquei do lado dele. Só que eu não tenho esse tempo o tempo todo. Agora mesmo eu estou aqui com vocês e estou trabalhando. Surgiu uma coisa meio urgente que eu tenho que redesignar uma audiência que seria logo no primeiro dia do feriado, dia 9. E aí minha chefe pediu para eu fazer agora, de noite, fora do horário de expediente. E a gente tem que fazer. Outro desafio é você trabalhar fora do horário, né? E a criança tá lá com o pai, e ele tem que dar conta, escovar dente, colocar pijama, e eu tenho que trabalhar. Sim. Então, hoje eu consegui, ele pediu a cola colorida, a gente fez uma atividade com muita dificuldade, mas foi assim porque eu tive que desligar a televisão. Ele chorou bastante antes de fazer a atividade. Primeiro ele ficou gritando, desenho, desenho. Bem difícil. Mas é uma possibilidade, assim, que seria minha, em vez de a mudança no outro, seria eu tentar ser mais criativa dentro de casa. E desligar a televisão. Seria eu. Né? Sim. Então, mas o que eu gostaria de falar para você, Renata, é que assim, como seria você olhar para isso com mais leveza, no sentido de não cobrar tanto de você mesma, percebe? Esse nível de interação isso que eu ia trazer. E de ocupação para o seu filho. Eu vejo em você uma preocupação até com o próximo ano, em relação ao estudo dele. Ele só tem 4 anos. Então, assim, esse peso que você traz, o que eu percebo, é algo que você está colocando uma régua, sabe? Que, na verdade, você está sendo cruel com você mesma. Porque eu acredito que depois ele vai dar conta de tudo isso, sabe? Eu acho que a gente coloca muita expectativa em relação ao outro, em relação ao que a gente tem que cumprir, principalmente em relação aos nossos filhos, né? E, na verdade, gente, ele só tem 4 anos.
vai dar tudo certo, entende? Eu acho que eu tenho dificuldade de enxergar isso. Já me falou isso hoje a minha terapeuta. Me falou a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu faço terapia, eu acho que dá até sexta, e ela falou a mesma coisa. Dá até para complementar, Renata, só para você entender, seu filho tem 4. Eu tenho uma de 12 e a Thaís tem uma de 12. A Thaís tá na mesma vibe que eu, solta. É olhar o lado da criança, porque assim, eles também têm os desafios deles, e como transformar os desafios, eu acho que até vem à tona isso, como mães, e aí no caso entra com a empatia que a Mari trouxe, que é olhar o desafio do outro e como fazer o outro enxergar o desafio como possibilidade. Então, a partir desse espaço, o quanto a nossa iniciativa diária de olhar para desafios e transformar em possibilidades, porque isso é um exercício. Olha para o desafio, como eu transformo em possibilidade. Olha o desafio, isso é diário. E o quanto eles, percebendo essa virada de chave em nós, começam a também ter essa dinâmica. Sim. Em perceber a contribuição que eles podem ser, em não olhar tudo com dificuldade, com peso. Porque o quanto a gente o que eu ia trazer, o quanto você está colocando de peso, o que você considera um desafio para ele. E que para ele ainda não enxerga como um desafio. Então, olhar para isso no sentido, ok, tá aí, é real, como eu posso mudar isso? Propondo uma atividade lúdica, ok, sim, brinca com isso, vai lá e tenta. Porque a gente fica muito no espaço do tentar, né? Não, e a partir do momento que você também, né, filho? Vamos lá, você não quer fazer essa atividade, mas o que você gostaria de fazer? O que a gente pode fazer aqui que vai ser divertido para você, vai ser divertido para mim e a gente vai criar mais para todo mundo? Sabe? Também levar para ele essa escolha no sentido dele direcionar também o que ele quer, porque de verdade ele pode estar se sentindo sem opção. A única opção que ele tem é assistir desenho. Exato. Porque se você vai para a atividade da escola e encontra uma barreira, que é o perfeccionismo, né? Nesse caso, tipo, eu tenho que entregar a atividade, mas eu tenho que entregar ali dentro do padrão que eles mandaram, ele percebe essa energia em você, Renata. E aí ele já se recusa a fazer, porque ele sabe que vai te tirar do prumo, entende? Eu aqui tô no bastidor, porque assim, tô com um filho aqui, gente. Essa é a realidade, né? Os desafios. Sim. Isso. E aí, Renata, é isso mesmo, o convite para você, eu acho que a gente pode estimular aqui um pouco mais em relação ao seu caso, o que você trouxe, isso, é olhar para tudo isso com mais leveza. Exato. Não se cobrar tanto. E confiar, sabe, que vai dar tudo certo. Depois que tudo voltar ao normal, ele vai dar conta. É muita informação que a gente tem também, sabe? Assim, eu vi um vídeo de um professor falando que esse ano letivo deveria ser cancelado. Deveria ser cancelado esse ano letivo. Isso vai funcionar. E se isso for uma possibilidade, né? E se isso for uma possibilidade? Que aconteça. A gente não sabe, mas assim, não tenta também ficar trazendo para o seu dia esse tipo de informação que não é uma possibilidade para você concreta, entende? Não sou eu que escolho, né? Não é uma escolha minha isso. Exato. É uma escolha do Estado, né? É uma escolha que não convém, não cabe a mim, né? Exato. É como você pode tornar o seu dia mais leve com o seu filho. Independente dessas escolhas, né? Exato. A brincadeira para fazer essa transformação é só olhar, né, pro desafio e olhar a significância que você dá para esse desafio. Será que ele é esse peso mesmo? Será que é isso que eu estou vendo? Será que o quanto eu estou olhando para esse desafio e achando ele desse tamanho, por conta dos pontos de vista e das opiniões de tudo que a gente absorve à nossa volta? Das outras pessoas. Das outras pessoas? De tudo que a gente está vivendo, né?
Porque, de verdade, as possibilidades, os desafios são reais para todos. É o que a Ellen falou, que muda como você olha para ele, que escolha você faz a partir dele. Então, assim, olhando o nosso desafio aqui, que nem, por exemplo, quando a gente resolveu marcar o horário, a data, enfim, eu já tinha uma probabilidade de viagem. E ele perguntou para mim, a gente vai cancelar? Não, porque não é uma escolha. A gente vai fazer independente das possibilidades. Até eu brinquei, eu pedi pro meu filho tirar uma foto do making off, depois eu tô no meio de um saguão. Ok, quando que em outra realidade eu estaria escolhendo isso? Não. Porque, porque eu tenho filho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Ok, crianças, é possível? Sabe, assim, chamar as pessoas que estão também dentro, ainda mais se esse desafio é compartilhado com o outro, né? Se o desafio não é só meu. O meu desafio é com o meu filho. Filho, vem aqui, eu tô percebendo isso como um desafio. Você enxerga isso como um desafio? E não subestimem aqui, né, para transformar essa situação. E não subestimem a idade. Não subestimem a vida. Porque pode até ser que eles falem, olha, eu quero a tua companhia, eu quero a tua presença. Ok, agora eu não consigo. Aí percebe que tem um outro desafio. Vai vir um outro desafio, tempo. Hoje mesmo eu queria que ele fizesse atividade, ele falou assim, mamãe, vamos brincar de esconde-esconde? Eu falei, vamos. Brinquei na hora com ele. Isso. Tudo que eu consigo fazer fora da televisão, eu faço, tudo. Então, e aí Às vezes ele quer pegar macarrão de natação, aqueles macarrão de natação, assim, e brincar de espadinha, eu brinco. Quando, dentro de uma realidade que a gente tem hoje, de estar em casa com os nossos filhos, isso seria possível? Né? Tirar um tempo para ir lá, brincar, fazer alguma coisa. E aí, se não fosse, por exemplo, a situação da pandemia, os desafios seriam outros. Então, se a gente parar todos os dias para olhar, os desafios estão aí. Pode ser o açúcar que falta na despensa na hora que você vai fazer um bolo. Peso para esse... O peso que você dá é o que torna isso um desafio ou uma possibilidade. Uma possibilidade. Ok, não tenho açúcar, eu vou fazer outra coisa usando o sal, por exemplo. Ou não, ou eu vou pedir para o vizinho, ok? Quais são as possibilidades que eu tenho aqui? A partir disso, você escolhe e muda aquilo. Transforma aquele cenário. Vocês percebem essa mudança de chave como real? Ou vocês percebem como um outro desafio? Acho que é um outro desafio. Acho que essa mudança real é difícil. Eu não sei, eu acho que eu estou muito descrente de algumas coisas. A pandemia me fez ficar assim... muito cruel mesmo, comigo mesmo. Essa pandemia, me sinto culpada por tudo. Eu tenho medo de levar o vírus para os meus pais. Eu tenho medo de... Aconteceu com a minha terapeuta anterior. Faleceu a mãe dela há 2 dias. Aí eu fiquei me pensando, ela pegou o Covid no trabalho dela e levou para casa. E a mãe dela morava com ela e faleceu. 70 e poucos anos. Aí eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de pegar o vírus, eu tenho medo de passar para alguém que vai morrer e eu não vou, mas a pessoa vai morrer. Eu tenho medo de tudo. Chegou a Adri. Oi, Adri, boa noite. Boa noite. Desculpa a hora atrasada, mas eu estava assistindo a missa. Adri, então assim, eu vou trazer para você à tona rapidinho o nosso tema e eu acho que você vai poder contribuir, né? Porque a gente enfrenta alguns desafios juntas, eu e a Adriana, no nosso dia a dia, num outro trabalho que a gente faz. Então, o tema hoje, Adri, que a gente está trazendo à tona, é desafio versus possibilidades. Então, assim, o que para você hoje seria um desafio real e o que seria um desafio, uma possibilidade? Para a gente poder trazer aqui o quanto que a gente determina que uma coisa é desafio ou possibilidade, e a única coisa que diferencia uma da outra é a escolha. Você olhar para aquilo e dar o tamanho real para aquilo é uma criação nossa, né, de verdade. Então, se você puder trazer rapidinho, né, porque o desafio meio da Ellen é tempo, e a gente escolhe usar o tempo a nosso favor. A gente escolhe que essa live vá para o Instagram, e no Instagram o limite é 1 hora. Então, o nosso desafio hoje é tempo. Então, o nosso desafio, como você chegou agora, amiga, você aumentou o nosso desafio. Sim. Porque tá quase acabando o tempo, né? Exato. Eu pensei que hoje fosse rolar também. Não, amada, hoje a gente trouxe esse desafio e a gente escolhe olhar para ele, amada, e transformar em possibilidade.
Eu acho que assim, hoje, meu maior desafio enquanto trabalho, é fazer as pessoas entenderem na parte da papelaria, né? Porque meu ateliê tem 2 segmentos, que é o MDF, que eu já faço há muito tempo, né? E não tem problema nenhum, e a papelaria, que é mais recente. E o desafio é fazer as pessoas entenderem que não é só papel, né? Ah, mas é só papel e custa isso? Não, não é só papel, é arte. Então, o maior desafio é fazerem as pessoas darem valor à arte, né? Que isso não é um desafio só meu, né? Na verdade, é um desafio que vem há muitos anos, né? Tem uma grande parte da população que não dá valor à arte. Em se tratando de Brasil, isso ainda é um agravante, né? Que se você está, né? Se você está na França, se você está na Itália, você respira a arte, né? Mas aqui não é assim. Então, acho que hoje o meu maior desafio é fazer as pessoas entenderem que o que eu faço não é papelaria, é arte, e dar valor à arte. E realmente, sim, uma outra coisa, é chato falar isso, eu não consegui achar um termo para falar isso de uma forma que não fique ofensiva, mas eu realmente não quero trabalhar com um público que paga R$1 numa caixinha Milk. Eu não quero. Eu não quero esse público. Esse público não me interessa, porque não interessa a mim fazer uma caixinha Milk de R$1. Eu não vou fazer. Para fazer uma caixinha de R$1, eu nem sento no computador. Eu vou sentar na sala, botar meu bumbum para cima e assistir meus filmes, que é uma outra grande paixão da minha vida, né? Então, eu quero um público que pague sem pestanejar a minha arte. Então, esse hoje é o maior desafio, né? Fazer a papelaria rentável, né? Viver dela e ter um público que pague. Odri, e o que você já percebe como uma possibilidade? Como uma possibilidade, eu não sei. Vai eu pensando. Não sei. Eu sei que assim, que eu acho que assim, a primeira coisa... Vamos correndo, amiga. A primeira coisa, eu acho que você tem que dar valor a si mesmo e valor à sua arte. Acabei de assistir uma aula que fala que você tem que ser a sua melhor amiga e a sua maior parceira. Tem que começar por você. Então, você tem que dar valor à sua arte, você tem que precificar a sua arte sem medo. Mas fulaninha faz a R$15. Desculpa, vai fazer com ela R$15, porque o meu é 36. Isso aí. É isso. Sem medo. E sem medo. Vou fazer sem medo. Uma hora vai chegar, uma hora vai dar certo. Uma hora vai chegar naquele público que quer pagar o 36 e o 40 e não quer pagar o 15. Obrigada, Adri, é isso. É só uma dica para Adriana. Sim. Substitui a palavra quero por escolha. Eu já falei isso para ela. Pois é, assim, é que eu não posso falar, é que eu tenho medo de ofender vocês, assim, eu não processo essa escolha, né? Eu acho isso meio esquisito, eu quero, é verdade, eu quero, é meu, entendeu? Eu tenho uma certa dificuldade com isso e tenho medo de falar, porque eu não quero que vocês se ofendam comigo de jeito nenhum. Não, imagina, não entre nesse espaço. Mas então, assim, se você não entende, só brinca. Substitui o quero por escolha. Aí hoje eu vou experimentar escolher. Só substitui. Só substitui, receba a energia. Na verdade, essa brincadeira, a gente trouxe até, Edri, Kellen, para a palavra desafio. Quando a gente fala desafio, já vem com peso, né? E a Ellen no começo falou, a gente está sendo generosa em falar desafio, poderia ter falado problema. Porque nessa realidade, as pessoas falam problema mesmo, não é desafio. Não, né? Nesse caso, eu entendo que seja um desafio, não um problema. Perfeito. O problema é quando a gente coloca o papel na silhuete, ela encrenca, não quer cortar de jeito nenhum e a gente tem um topo para entregar ela ali a 2 horas. Aí eu fico, caraca, tem que resolver esse problema aqui, peraí, vamos funcionar. Então, Tem um aí, fazendo essa brincadeira, esse aporte que a Adri deu, ele é um problema a partir do momento que você deixa para cortar na última hora, porque a gente sabe que a silhuete é um desafio. Então, como transformar esse desafio em possibilidade? No mínimo, com prazo de antecedência. Exato. Entendeu? Aí você diminui a sua ansiedade e o seu problema, que era daquele tamanho, fica pequenininho, entendeu? E é fácil que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Porque olha a rainha da última hora aí, olha...
Mas é que eu adoro. Mas eu adoro um desafio. Eu adoro um desafio. Mas é isso que você trouxe. Olha lá, ó, Thaís está sempre trazendo uma ótimo. correção, que tem que facilitar a silhuete acontecer. Isso aí. Mas hoje eu facilito, né? A minha vozinha agora. Limpar as entidades e os demônios. Isso aí, Thaís. Isso aí. A gente brinca, eu e a Adriana, a gente tem uma brincadeira, quando a gente tem alguns processos que a gente vai fazer nela, a gente começa PPO, libera que ela vai. Mari, você quer trazer essas possibilidades? Alguns minutos. Mas, pra ser sincera, eu acho que eu tenho que tocar o foda-se. Desculpa a palavra, tem criança. Mas é tipo isso assim. Só libera, meu. E Mari, vai além do liberar. É liberar e deixar passar. Porque assim, você não liberar e vir pra casa remoendo aquilo. Isso. Sim. Entendeu? Não, a parte do remoer, essa parte eu tenho, assim, treinado muito aqui em casa, porque tem meu irmão e tal, e a Ellen sabe. É todo um processo. Então, assim, ultimamente eu falo pra minha mãe, eu tenho me privado de me irritar. Então, assim, eu simplesmente faço assim, ele não fez, eu vou lá, faço numa boa, tô numa paz de espírito, assim, eu falei, não, eu não vou me estressar, eu não mereço, eu não escolho. Isso, eu não escolho. Isso. Eu só faço, assim, ó, eu só vou. Então, eu acho assim, eu sei quais são as possibilidades, então eu tô tentando botar isso no dia a dia, tipo, mas é que pra mim pega, porque acho que usaram essa palavra, a Renata usou, se culpar. Então, é difícil falar porque, assim, às vezes a gente se culpa, por exemplo, eu me culpo muito por, às vezes, não fazer diferença. Então, tipo, pega, você fala assim, putz, meu, outro dia eu falei pra minha mãe, um cara veio aqui, pediu dinheiro, e eu simplesmente, tipo, eu não ouvi o que o cara falou, falei pra ele, não, eu não tenho. E o cara me respondeu com uma voz tão triste, aí, tipo, eu vi aquilo e fiz assim, nossa, meu, eu podia ter feito diferente. E aí você pega aquilo e você fica remoendo. Aí eu falei, não, meu, eu preciso fazer diferente, porque você começa a absorver e aquilo se torna muito ruim. Se torna, tipo, pesado. E você fala assim, não, eu não mereço. Tipo, eu não vou escolher, porque essa pessoa tá fazendo aquilo ou ela tá fazendo as escolhas dela. Então eu também tô fazendo as minhas. Então, tipo, só libera. Você percebe, Mari, que você já está indo, você já acessou esse espaço, né? Então, essa é a brincadeira, porque quando a gente trouxe aqui essa dinâmica, você já trouxe até o que vem além, que é a culpa. A culpa é mais um desafio. Então, como seria olhar? Então, assim, é sempre trazer a percepção, opa, isso é um desafio real? É verdade que isso é um desafio? Olha para ele e percebe o tamanho que você está dando para ele. Porque, às vezes, quantos desafios desses de pessoas não empatas estão ali do teu lado, mas naquele momento, por você não estar presente, com aquilo você nem percebe. Então, se você ir além com o tema que você trouxe, cara, você assustar muito. Porque o tempo todo isso acontecendo, no estacionamento, na fila do caixa. E você nem está olhando para tudo. Então, como seria de verdade não olhar para o todo, né? E aí, o quanto isso pode virar um desafio. Ou seja, uma possibilidade de você sair de casa, sabendo que você vai se barrar nessas questões, como transformar isso num desafio? Já criando uma possibilidade, o que eu posso fazer? Se por acaso encontrar alguém nessa situação, o que eu posso fazer para ela na real? Como que eu posso contribuir? De repente, com um bom dia. Não. Eu tenho encarado isso nessa questão de, por exemplo, a gente faz as visitações. Às vezes as pessoas falam assim, não, moça, eu nem tenho, tipo assim, não. Aí eu falo assim, mas você não tem nem interesse em, tipo, ouvir o que eu tô falando com super gentileza. Aí a pessoa fala assim, tudo bem, moça, eu vou ouvir o que você tem pra falar. Aí a pessoa super se abre e você fala assim, não. E, tipo, eu falo que ser gentil não vai mudar. Então eu tenho tentado, tipo, essa questão de, se vale a pena ou não falar algumas coisas, se vale a pena. Entendi. Quando ela vai falar pra mim, tipo, falar que vai fazer diferença, eu falo, tipo, não. Sim. Ou se eu falar, por exemplo, eu perceber que a pessoa não deu abertura pra isso, eu só tô largando mão, tipo, se você não percebe,
que isso está sendo um fardo ou um desafio seu, tipo, o problema é seu, então eu vou embora. Dando um exemplo real, que é o nosso desafio. O nosso tempo já estourou. Só que nem por isso a gente escolhe, sabe? Acabando o vídeo, a gente vai olhar o que a gente pode fazer a partir disso, porque a gente quer que eles... Ou a gente edita, ou a gente recria. Então, assim, é não trazer o peso. Porque, assim, já trouxe isso com essa consciência, que a gente sabia que de verdade ia ser um desafio. A gente sabia, porque a gente faz workshop. A Adriana já veio nessa esperança, né? Que a gente ficar aqui até meia-noite. A gente vai ficar aqui até 1h, né? Essa não é uma não, eu escolha. tava assistindo a missa, aí depois tinha a adoração, aí eu falei, não, tranquilo, eu vou chegar atrasada, mas elas vão continuar, eu vou continuar. Então, mas hoje a gente trouxe isso até para trazer à tona isso, porque para a gente é um desafio diário, porque a gente também, tudo que a gente colocou lá nos nossos posts como desafio, que é família, filho, relacionamento, ainda é uma realidade, só que a gente não encara mais como desafio. É uma escolha criar a partir daquele espaço. A gente escolhe criar a partir desse espaço, né? Exato. Na verdade, é agregando tudo e não excluindo. Não excluindo. Não excluindo mais, Thaís, né? Porque antes você quer trazer um pouquinho das suas possibilidades, Thaís? Sim. Então, ela está imprimindo a apostila. Eu estou imprimindo a apostila, uma caralhada, e já tem gente pedindo mais 4 para amanhã de manhã. Uau! Humanoides. Humanoides. Aí, assim, uma das possibilidades que eu estou vendo aqui para facilitar a minha vida com a casa é comprar aquele aspirador de pó que parece uma vassoura. Sim, isso é salva-vidas. Entendeu? Assim, eu sou a louca dos mop, castores, negócio mop salva-vida também, né? Entendeu? Limpador concentrado. Eu sou a louca dos produtos de limpeza para facilitar a vida. A gente tem até o robozinho da Polishop, mas sumiu a fonte dele. Gente. Tem como carregar o robô. Aí eu vou comprar esse aspirador para facilitar a vida. E agora que o manual de barras tem a versão nova, eu vou, assim que o povo me dá uma folga, imprimir logo uns 40 para ficar aqui. E dá para adiantar um pouquinho, né? Só que assim, a demanda tá tão louca que, tipo, eu tô tentando imprimir 10, 20, 30, e o pessoal já tá pedindo, olha, eu quero 5, eu quero 10, eu quero não sei quantos. Então, beleza. É isso aí. Mas assim... Percebem, meninas, por exemplo? E é trazer mais leveza também, né, Thaís? Para tudo isso, né? Sim, uma das coisas que eu estou falando para o pessoal é, galera, eu não vou entregar material nenhum, nem pagando taxa, porque, tipo, o meu deslocamento agora não está rolando. Sim. Tem que buscar. Tem que pegar aqui em casa. Só complementando, aqui, beleza. Porque a Thaís está trabalhando fora de horário, está trabalhando aqui. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui, que foi algo que a gente pensou quando eu trouxe esse tema à tona. Desafio, possibilidade. Porque o que é desafio para um não é para o outro. Então, enquanto tem pessoas que o trabalho em casa é um desafio, para outras não. Então, como seria olhar para aquela pessoa que tem o mesmo ponto que você? Então, por exemplo, putz, eu tenho que trabalhar fora de horário, mas por que para ela não é um desafio, para mim é? E pergunta. Por que aquela pessoa consegue... O que eu posso fazer diferente para acessar aquele espaço? Se torne algo mais leve, né? E eu consigo acessar esse espaço. Sem sair do errado, saindo do errado de si, né? Sim, porque assim como eu consigo também trabalhar fora de hora, ok? Por escolha, aí não é um desafio. O desafio é aquilo que a gente para de escolher. Vocês conseguem perceber essa? Então, é totalmente um desafio trabalhar qualquer horário, até porque de noite, de madrugada, eu funciono mais fácil. Sim. O meu desafio é afastar as crias para não ter 3 pulando em cima de mim aqui. Ao mesmo tempo das impressões. Exato. Exatamente, entendeu? Tipo assim, quando eu tava com o vídeo fechado, a Selena entrou aqui, mamou, ficou chutando o computador e ela fica metendo a mão aqui no teclado.
Né? Micael, se deixar, cata os papéis aqui, vai escrever com canetinha. E isso porque tem grade aqui na porta, tá? Uau! Então, mas percebam, meninas, assim, a Thaís trouxe o desafio dela, mas o que vem aqui para mim tem uma certa leveza. Não vai tanto para o auto-julgamento, para a culpa, porque é uma realidade que é uma escolha. Né? A partir do momento que ela encarou esse desafio com essa leveza, ele se tornou possibilidade. Ela é uma das maiores distribuidoras de apostilas. De apostilas de barras de Axis. É a única de barras de Axis. Não só e de ela barras, se permitiu, de todos os cursos, né? De todos os cursos. E acho que de outros, né? Tipo assim, ó, isso aqui vai pagar meu copy, galera, tá? Uhul! Legal! Já tem 4 mil pro copy guardado. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas iriam pro errado disso e entrar como desafio e se parar. Então, é fazer essa brincadeirinha de fazer perguntas e perceber o tamanho que você está dando para esse desafio. Sim. E perceber também o que tem por trás, sabe? Qual que é o objetivo, qual que é o porquê de cada uma. Por exemplo, a Thaís trouxe, né? Ela tá aí ralando, imprimindo a apostila fora de horário, insano, mas ela tem um alvo, percebe? Ela escolheu fazer um curso. Então, ela sabe que para atualizar essa escolha dela, ela está correndo atrás. Então, quantas vezes a gente fica se parando e atribuindo o fato de não dar certo, de não conseguir alcançar o seu alvo, baseado no desafio que você levantou, mas porque você nem tem um alvo. Então, quantas coisas a gente escolhe fazer, mas a gente não escolhe fazer justamente porque não tem alvo. Sobre isso, no início de agosto, foi interessante, porque estava tendo as lives sobre dinheiro lá no grupo do Access. E aí tá, beleza, o universo me manda dinheiro, o universo me manda dinheiro. No sábado, Maurício me pergunta: e aí, Thaís, você faz os materiais pra gente da classe em São Paulo? Eu faço. Quantos? A Denise te passa. Aí tá, começa a imprimir assim, umas 5, 6 apostilas de barras. De boa, né? Aí no domingo de Dia dos Pais, a Denise: então, Thaís, são 130 materiais. Terça-feira. Porque o Maurício ia viajar quarta de madrugada para São Paulo. Nossa! Muito bom. Aí eu fiz as contas todas, mobilizei a família toda. Falei, dá para entregar. Eu fiquei devendo 5 manuais de TTT que não deu tempo de imprimir e encadernar. Uau. Mas eu entreguei 129 manuais para o Maurício. Mas você percebe, Thaís, primeiro você olhou todas as possibilidades para que aquilo se gerisse, né? Não. No dia que ela estava assistindo as lives de dinheiro, ela já escolheu receber, entende? Mas foi exatamente assim. Veio e aí teve gente que falou: caralho, Thaís, é muito trabalho em 3 dias, é muito estresse. Eu falei: não, eu pedi dinheiro pro universo, o universo está socando dinheiro. Ele está só atualizando essa escolha. É isso. Exato. Lá naquele momento. Então, mas aí, o quanto nessa realidade as pessoas não aceitariam tamanho desafio. Porque é difícil, porque pensa, não, mas se você escolheu, se é uma escolha, então assim, o quanto também a gente está aberto para receber. Porque às vezes o ganho vem em forma de desafio primeiro. É isso que eu quis dizer quando ela olhou, recebeu, olhou, opa, como eu pedi, agora eu tenho que materializar. Família, que era um desafio real na hora, porque ela precisaria de 3 dias. Como eu vou fazer para esses 3 dias funcionar? Olhando para todos os outros desafios e transformando todos eles para que essa possibilidade acontecesse. Por isso que, assim, são vários desafiozinhos. Primeiro pedido, depois o desafio, família. Um vai engatilhando no outro, sabe? Exatamente. É um ciclo. E ainda poderia ter um temperinho aí, como acontece muito na nossa realidade, que aí no caso dela foi um pedido em cima da hora. Mas poderia, sei lá, ter acontecido N coisas durante esse processo de impressão. E eu tenho certeza que ela não ia desistir, ela não ia se parar.
Não ia se parar. Ela ia dar um jeito e ia fazer. Eu me engajei com elemental, facilitei demônio, rodei áudio de identidade aqui o dia inteiro. O tempo perde até a linearidade, né? Ele toma outro espaço, por isso você conseguiu pegar. Exato. Então é isso, meninas, é acessar as possibilidades o tempo todo, ao invés de olhar os desafios. É só ressignificar as palavras, né? Trazer à tona essa presença o tempo todo que esses desafios vierem à tona, os problemas, os conflitos, e olhar para eles se perguntando se eles são realmente daqueles tamanhos ou se a gente está trazendo à tona que vem algo além. Sim. Super desafio! Que delícia, tá aí! Olha lá, um monte de mapa. Eu não vou nem virar aqui para mostrar o meu desafio. Eu vou tirar uma foto do make-up. Eu falei para ela que eu tinha 2 desafios: falar baixo, né? E conseguir manter a linha aqui, manter o distanciamento social. Então é isso, meninas. É e aí, isso, assim, meninas. Trazendo um pouco da dinâmica, a gente pediu para vocês anotarem o que é desafio. Rasguem. Rasgue esse papel. Rasguem. Anotem e rasga. Tudo que for peso, anota e rasga. Faz esse exercício. E sempre que vier à tona outros essa desafios, facilidade que a gente façam tem. isso. Escrevam e rasguem. Escreve e rasga. Para ir limpando Menos papel de todas essas scrap, limitações. né, Adriana? Pega papel de rascunho. Pega papel de rascunho. Não vai fazer isso com papel de scrap. Não. Meninas. E fica aqui o nosso convite também, né, Daisy? Sim! Nosso convite para vocês virem para o Hub mais de perto, né? A gente tem lá o nosso grupo do WhatsApp, vocês todas estão lá, presentes no nosso grupo. A gente tem também o grupo do Telegram. O grupo do Telegram é um grupo fechado, né? Ele é exclusivo para assinantes. Sim. E exclusivo. O que rola dentro do grupo do Telegram são essas coisas, assim, é trazer à tona tudo que está limitando e nos parando e nos impedindo de criar mais na nossa vida. E isso em reuniões que a gente faz semanais. Então fica o convite para vocês, se quiserem se aprofundar mais, né, nas técnicas que a gente utiliza também. A gente trabalha isso mais de perto lá no Telegram. Então, a gente vai começar um novo grupo agora no dia 10 de setembro. Isso aí, nossa Renata! 4ª temporada. Olha lá, rasgou! Uhul! Isso aí! Mais alguma consideração, meninas? Eu só quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigada pela gratidão nossa, vocês, Renata, por essas possibilidades que a gente refletiu aí. Muito obrigada. Gratidão, querida. E lá no grupo também, no grupo do WhatsApp, acho que a gente divulgou também, e no Instagram, esse mês a gente está com várias possibilidades aí, né? Vários eventos. Devido ao Setembro Amarelo, então tem sorteio amanhã, quem ainda não está participando, corre lá. Vai lá no Instagram curtir a fotinha oficial para a gente fazer o sorteio amanhã e vai rolar atendimento de barras gratuito. Eu tô participando e ainda marquei a minha irmã. Isso Uau, aí. gratidão! E a gente vai fazer também vários atendimentos gratuitos ao longo do mês de setembro. Exatamente. Compartilhem aí com a rede de vocês, né? E apresentem essa possibilidade também, que são as barras de Axis. Exato. E sim, é sempre a gente se tornar o convite, né, meninas? O convite para os desafios, o convite para as possibilidades, o convite sempre para receber mais. Porque às vezes é aquilo, a gente pede e recebe e não está conectada por uma crença de não dar conta. Então, olhar para esses desafios que aparecem com cara de desafio e perguntar, é desafio mesmo? Ou eu que estou colocando alguma coisinha em cima que me impede de perceber quanta possibilidade esse espaço pode virar? Porque o que eu e a Ellen consideramos desafio lá atrás, não é mais.
E essa é a mágica. E hoje a gente tem um, amanhã a gente tem outro, e outro, e outro. Só que a gente escolhe ressignificar isso. E transformar cada dia um desafio numa nova possibilidade. Então, assim, meninas, quanto mais possibilidades a gente puder acessar, quanto a gente está disponível. Eu acho que é isso. Que a gente está disponível para receber, né, as possibilidades. Exato. Certo, menina? Essa parte pra gente é mais desafiadora, né? Da tchau. Tchau! Obrigada! Tchau, menina! Até a próxima!